Boa noite, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro de segunda-feira. Que tenhamos uma noite bastante proveitosa. E hoje nós vamos falar sobre Alexander Aksakov. Alexander Aksakov, ele foi diplomata e conselheiro privado do imperador Alexandre III, czar da Rússia. Era também filósofo, jornalista, tradutor, editor e grande pesquisador dos fenômenos espíritas durante o século XIX. Nasceu no dia 27 de maio de 1832, em Ripiévica, na Rússia, e desencarnou em 4 de janeiro de 1903, aos 70 anos, em São Petersburgo. Alexander Aksakov nasceu na Rússia, no seio de nobre família, cujos membros ocuparam sempre lugar de destaque na literatura e nas ciências. Começou seus estudos no Liceu Imperial de São Petersburgo, antiga instituição da nobreza russa, e, uma vez concluídos, dedicou-se ao estudo da filosofia e da religião, tendo para isso que aprender o hebraico e o latim, visando o melhor entendimento da obra grandiosa de Emanuel Swedenborg. Swedenborg, ele foi um polímata. Polímata quer dizer que estudou muitas ciências. Ele também era um espiritualista sueco, inventor, místico e filósofo, com destacada atividade como cientista. Entre suas obras, podemos citar Swedenborg, O Outro Mundo, Other Planets, Doutrina de Vida para Nova Jerusalém, entre outros. Após estudar com afinco cursos e ramos da filosofia, escreveu a primeira obra em francês no ano de 1852 sobre Swedenborg, que foi uma exposição metódica do sentido espiritual do Apocalipse segundo o Apocalipse revelado. Essa obra é grande, tá? O título eu vou repetir. Uma exposição metódica do sentido espiritual do Apocalipse segundo o Apocalipse revelado. Em 1854, caindo em suas mãos a obra de Andrew Davis, A Revelação da Natureza Divina, Aksakov abriu novos horizontes às suas aspirações e tendências intelectuais, reconhecendo um mundo espiritual de cuja realidade não mais duvidaria. Ele começou a estudar os fenômenos espíritas em 1855, quando estava em missão diplomática na Alemanha. E também em 1855, para fazer um completo estudo filosófico e psicológico do homem, matriculou-se como estudante da Faculdade de Medicina de Moscou, onde ele ampliava os seus conhecimentos de física, química e matemática, ao mesmo tempo em que acompanhava passo a passo o desenvolvimento espírita na Europa e na América. Para isso, ele revolvia livrarias e pedia de qualquer lugar as obras que não se encontravam nas livrarias de sua terra. Neste mesmo ano, ele inicia a tradução para o russo de todas as obras de Allan Kardec, William Crookes, Harry, Daily Owen e Relatório da Sociedade Dialética de Londres, e também a fundação de periódicos como Os Estudos Psíquicos, uma das melhores revistas sobre espiritismo. Foi colaborador de William Crookes. William Crookes, ele era um químico e físico britânico que frequentava o Royal College of Chemistry, em Londres, trabalhando em espectroscopia. Espectroscopia é o estudo da luz por meio do espectro fornecido pelo prisma ou por redes. Ele era um cientista renomado e ficou mais conhecido por relacionar a ciência com o mundo espiritual. Então, nesses estudos dele com William Crookes, nas experiências de materializações do espírito de Kate King, Kate King era o nome atribuído a um espírito que se materializava pelos trabalhos desse cientista inglês.
Então, sempre que eles faziam esse trabalho de materialização, quem surgia era o espírito de Kate King, né? Então, eles fizeram esse trabalho em cima disso e fez parte da Comissão de Milão para investigação dos fenômenos produzidos por Eusápia Palladino. Eusápia Palladino, ela era uma médium muito conhecida na Europa por ser a primeira médium de efeitos físicos. E ela então foi submetida à experiência por diversos cientistas, e um deles foi o Aksakoff, né, porque ela tinha esse dom muito desenvolvido nela. A obra de Aksakoff não se restringiu apenas à escrita. Ele criou adeptos entre pessoas de talento reconhecido. Muitos deles, cientistas que através de experiências feitas com médiuns famosos, como a que eu já citei, né, a Eusápia Palladino, e também como Douglas Home. Douglas Home, ele era um médium muito conhecido na Europa naquela época, né? Ele era um espiritualista britânico, era muito famoso por suas alegadas, quer dizer, mencionadas capacidades como médium e por sua relatada habilidade de levitar até as várias alturas. Então ele tinha essa propriedade, né? Ele conseguia levitar, ele conseguia, mesmo com as mãos presas aonde ele estava, mesmo com as mãos amarradas, se botasse um papel na frente dele, o papel começava a escrever. E quando um papel, um lápis, ele começava a escrever sozinho. E depois eles iam lá e tinha uma mensagem naquele papel. Então ele tinha essa propriedade, que além dele levitar, ele conseguia fazer com que a escrita se manifestasse sem ele tocar no lápis, né? E ele também conseguia esticar-se, manipular fogo e carvão em brasa sem se machucar. E Allan Kardec, ele escreveu um artigo sobre ele onde diz: vários fatos íntimos que são do nosso conhecimento pessoal povoam neles nobres sentimentos e uma grande elevação de alma. Nós o constatamos com tanto maior prazer quando se conhece a influência das disposições morais sobre a natureza das manifestações. Então, Allan Kardec escreveu isso sobre ele, sobre um artigo sobre Douglas Home, porque ele também era muito atacado como farsante, como um falsário, um ilusionista. E, na verdade, Allan Kardec, que com certeza participou de algumas experiências com ele, verificou que, além dele ser uma pessoa nobre de sentimentos, era uma pessoa íntegra, né, e não fingia nada, não forçava nada. E ele escreveu esse artigo sobre ele. Então, a partir desses trabalhos com Aksakoff, Aksakoff levou a Rússia a formar a primeira comissão de caráter puramente científico para o estudo dos fenômenos espíritas. Para essa comissão, Aksakoff mandou vir da da França e da Inglaterra, os médiuns que participariam das experiências. Como resultado, por haver fugido das condições pré-estabelecidas, tal comissão chegou a conclusões errôneas sobre o espiritismo, saindo como relatório conclusivo um livro que foi Dados para estabelecer um juízo sobre o espiritismo, onde afirmava a falsidade dos fenômenos observados. Aksakoff contestou essa comissão com um outro livro intitulado Um Momento de Preocupação Científica. A seguir, ele voltou às suas baterias verbais contra o célebre filósofo do inconsciente, von Hartmann. Von Hartmann era um filósofo alemão nascido em Berlim, e sua primeira e mais importante obra foi Filosofia do Inconsciente, editada inúmeras vezes e base de seus trabalhos posteriores. Nesses livros de von Hartmann, ele dizia que esses fenômenos se tratavam de pura ilusão, era tudo ilusionismo. Então, ele publicou, o Aksakoff, a partir dessa obra, né, que ele atacou da filosofia do inconsciente, ele publicou uma obra volumosa, a mais completa que se conhece sobre o assunto,
versado Animismo e Espiritismo, era o livro de Aksakoff, Animismo e Espiritismo, publicado em 1890 e traduzido para várias línguas, inclusive para o português, obra que mais o fortaleceria como eminente cientista e pesquisador nato. Homem de ciência e de uma convicção inabalável, jamais temeu a crítica. Dizia ele: não tenho outra coisa a fazer senão afirmar publicamente o que tenho visto, entendido e ouvido. Homem de brilhante posição social, ele consagrou-se durante 25 anos ao serviço do Estado, alcançando vários títulos, tais como conselheiro secreto do czar, conselheiro da corte, conselheiro efetivo do Estado e outros que não são mais que um prêmio aos bons serviços prestados por ele à sua pátria. Verdadeiro sábio, raras vezes se acham reunidas tanta inteligência, tanta erudição a um critério imparcial. Jamais se deixou arrastar pelos entusiasmos das suas convicções. Nunca perdeu a serenidade em seus juízos. E no meio da sua fé, tão ardente e sincera, não esqueceu o raciocínio frio que lhe fez compreender quais poderiam ser as causas dos fenômenos que observava, o que o colocou acima dessa infinidade de fanáticos que, não estudando, não experimentando, aceitam como bom tudo quanto se lhes querem fazer crer. Polemista temível, polemista nós já vimos lá atrás, que é uma pessoa que estudou muitas ciências. E escritor delicado. Os trabalhos de Aksakoff levam a convicção ao espírito, e tal sinceridade se vê em suas obras que, lendo-as, sente-se a necessidade de crer nelas. Alia-se a isto um caráter bondoso e uma vontade de ferro, que não se demore frente aos obstáculos, assim como a uma paixão imensa pelo ideal que o leva a percorrer a Europa para fazer experiências e ter-se-á uma ideia superficial a respeito do investigador incansável. Então ele percorre tudo para estudar. Dotado de uma alma varonil e um talento primoroso, nunca permaneceu ocioso. Seus artigos abundavam nos periódicos espíritas e não há pessoa medianamente ilustrada que não conheça alguma de suas célebres experiências com os médiuns Home, Henry Slade, Elizabeth Desperance. Elizabeth Desperance, ela era muito conhecida também porque ela materializava várias coisas. Entre elas, muitas vezes ela materializava flores. E essas flores chegavam a durar meses. Não sumia de uma hora para outra. Chegou a durar 3 meses uns lírios que ela materializou. Ou algum de seus estudos acerca de fantasmas e formas materializadas. Assim foi Aksakoff, o maior de todos os soldados da grande Rússia. Um soldado que combatia ideias com ideal, desonra com honra, preconceitos com dignidade. No livro Animismo e Espiritismo, que no Brasil teve seus direitos cedidos à FEB, Federação Espírita Brasileira, e teve um artigo na Revista Espírita, em 1895, dizendo que é incontestavelmente a obra mais importante e mais completa que jamais foi escrita sobre o espiritismo no ponto de vista científico e filosófico. Essas palavras foram ditas a respeito do livro Animismo e Espiritismo. Prefaciando essa sua obra, Aksakoff escreveu, não pude fazer outra coisa mais do que afirmar publicamente o que vi, ouvi e senti. E quando centenas, milhares de pessoas afirmam a mesma coisa, quanto ao gênero do fenômeno, apesar da variedade infinita das particularidades, a fé no tipo de fenômeno se impõe. Então ele foi, como a gente pôde ver aqui, um cientista incansável que estudou o espiritismo e sempre tudo que ele escreveu foi baseado nas suas experiências. E como essas experiências necessitam da mediunidade, a gente vê aí como a mediunidade é importante
para que essas experiências fossem levadas a termo, fossem feitas e conclusivamente. Então, foram utilizados diversos médios que naquela época tinham esses dons muito aguçados, porque eram necessários para se formar uma ideia certa, correta do espiritismo, tá? Então, agora vocês vão ficar com um vídeo falando um pouquinho mais sobre mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade é a base para esses cientistas poderem formar essas ideias, tá bom? E depois uma música também sobre médiuns, que são partes conclusivas dessas experiências de Aksakov, tão importante para a nossa literatura espírita, tá? Uma boa noite para todos, fiquem com Deus e uma semana abençoada. Fiquem em paz. Tá passando.